Alô, meus amigos! Eu sou o Tennyson Fernandes. E eu sou Thay Matias. E estamos começando mais um podcast. Tá escrito! Maravilha! Hoje estamos com uma convidada especial. Ela que é diaconisa na Casa do Senhor lá da Nova Vida do Riachuelo. A gente está recebendo, né, vários convidados aqui de outras igrejas. Nossa irmã Suzana Vieira, que é líder de jovens também, é do Ministério de Louvor, e veio falar com a gente, veio ter essa conversa nessa mesa de comunhão sobre identidade. É forte, igreja. É imperdível, assim. Você sabe quem você é? Ih, tem várias coisas. Identidade que eu conheço é a minha. Aquela... Identidade, já tirou a sua identidade? Não é sobre isso, mas é maravilhoso. E aí, a gente já quer te agradecer, né, pelo teu tempo, tua disponibilidade, te deixar bem à vontade, que Deus possa te usar aí para falar sobre um tema tão importante. Né? Então, já me apresentando, né? Você acabou de falar, Suzana, mas uma identidade, né, que eu tenho com os jovens é exatamente já dizer bom dia, amadinhos. Não pode faltar. É uma forma de identificação. Então, eu quero agradecer vocês por essa oportunidade. Creio naquilo que Deus vai falar, né, conosco também, porque Ele vai falando com a gente e com aqueles que estarão ouvindo. E com certeza sairemos aqui consolidados ainda mais na nossa identidade. Então, amém. Agradeço a oportunidade. Deixo aqui um abraço também da Igreja Nova Vida do Riachuelo, né? A igreja onde eu cresci, que tem sido uma bênção para minha consolidação também como serva do Senhor. Amém. Bênção demais. Eu mesmo tenho várias perguntas, várias dúvidas. Vai ser maravilhoso. Vai ser uma bênção. Porque eu me coloco no lugar da galera de casa, então eu vou perguntando mesmo, tô nem aí. Então isso aí. Vocês dão um jeito toda a liberdade. Vocês dão um jeito para responder. Toda a liberdade. Então vamos começar como a gente sempre começa, com o que está escrito. Convido você que está nos ouvindo aí de casa, a abrir sua Bíblia em Salmo 139. Essa é fácil, hein? Só faz assim, metade, pronto. Largou a Bíblia no meio assim, abriu. Pronto. Salmo 139, no verso de número 13, para a nossa leitura inicial dessa conversa, né? Para solidificar isso aqui, vamos lá, assim diz a palavra do Senhor. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. É muito forte, né? E aqui a gente já começa, eu quero deixar você à vontade para falar primeiro, lido a palavra do Senhor, o que é identidade? Identidade, né, quando a gente vai parar por essa perspectiva, até pesquisar, né? A gente tem várias vertentes. Hoje em dia, então, está sendo vários vieses dessa questão da identidade. Mas, a grosso modo, no modo geral, né? São conjuntos de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa, né? Que faz ela única, que faz ela ter características peculiares. E nós vamos estar tratando disso, né? A partir de uma certa perspectiva, conforme o próprio podcast já nos propõe, né? No tá escrito, conforme a visão de Deus a nosso respeito. Sim. É porque, às vezes, né, a gente pensa muito que a questão da identidade como a Suzana falou, tem vários ambientes, por exemplo. Uma marca, ela tem a sua identidade visual, né? Tem identidade de uma empresa, tem a sua identidade, tem o seu padrão de cor, tem a sua... Isso se encaixa um pouquinho também, né? Eu não sei, tô perguntando agora aqui para vocês. Essa parte de identidade, ela se enquadra também, né? Numa maneira de andar, numa maneira de conversar. Isso vai formando a tua identidade também, sim ou não? Não sei. Será? Sim, a gente vai com certeza ver essa perspectiva, né? Que sim, tudo isso vai chegar e vai mostrar a nossa identidade, né? Um rótulo, ele não vem para dizer o que tem dentro, mas sim para caracterizar. Eu posso até colocar na garrafa de Coca-Cola, né, o rótulo da Pepsi ou qualquer outra coisa, mas no final das contas, quando a pessoa experimentar, as características que tem na Coca-Cola vai ser diferente e, por consequência, a pessoa vai conseguir identificar.
Então, a marca, Verdade. né, tudo aquilo visual vai dizer muita coisa, mas principalmente a qualidade daquilo, né, que aquilo tem, é que vai de fato definir o que aquilo é, né, e principalmente nós como seres humanos, quem nós somos. Então, Verdade. isso é o principal. Então, Já dá um belo ó, corte. É isso, é verdade, né? Isso aí, porque a gente até teve um podcast que Sim. falou sobre imagem, sobre isso, Liga um né? pouquinho, né? Que tem alguma coisa junto, né? Uhum. Da imagem com a identidade. Mas aí eu tô partindo então aí que não adianta ter uma imagem que passe uma coisa É. se a sua identidade não tá bem estabelecida, né? Verdade. Bem. E aí, com isso, desse ponto de referência que você, né, fez muito bem esse link, esse tema no viés, ele tem o mesmo viés da nossa sociedade, né, nessa cultura do mundo, na palavra de Deus e o que é pregado no mundo, identidade é a mesma coisa? Não. Definitivamente a gente pode perceber que não é a mesma coisa, né? Nós estamos inseridos dentro de uma sociedade que tem uma perspectiva, e a perspectiva, né, da sociedade atual é antropocêntrica. É o homem no centro de todas as coisas. Então as pessoas enxergam a sua identidade muitas vezes a partir de si mesmo. Só que nós, conforme nós lemos aqui no versículo inicial, nós temos uma perspectiva criacional. Nós somos criaturas. Tem alguém que nos criou e esse alguém tem o poder, tem a autoridade de dizer quem nós somos. Nós fomos criados para um propósito, né? Deus, quando ele chegou e criou todas as coisas, ele agora estava fazendo os animais do mar. Então, ele deu características para os animais poder sobreviverem no mar. Ele agora criou os animais que seriam povoar os céus. Então, a partir daquilo ali, teve características e assim por diante. Quando ele criou o homem, também ele nos deu características para que nós fôssemos, de fato, quem somos. Pode parecer um pouco filosófico, né? Meio, né, inicialmente, um pouco, né, que a gente não pode apalpar isso, mas nós conseguimos, no nosso dia a dia mesmo, né, pescar e absorver essas coisas. Então, eu sei que eu não sou um pássaro. Não adianta, né, eu querer voar. Até para que eu queira voar, eu tenho que saber que eu não sou um pássaro e eu vou ter que criar mecanismos para que, de fato, eu possa chegar e lidar com essa diferença. E aí, sim, eu pegar um avião e formar todas as coisas. Então, nós entendemos, né, como servos de Deus, que nós servimos a um Deus que nos criou, teve intenções a nosso respeito. O mundo já não tem esse compromisso. O mundo tem uma outra visão. E que muitas vezes é, né, endossado para que o homem acabe olhando cada vez mais para si. E isso me faz até lembrar da proposta da serpente lá no paraíso. Não é? Deus falou algo, mas a serpente falou, não é bem assim. Olha para você, olha para essa árvore, começou a olhar para outras coisas e não para aquilo que Deus havia definido. E a partir disso a gente sabe onde, né, onde gerou, que foi a queda do homem, perder aquilo que ele já tinha. A proposta foi ter poder, que ele já possuía, e porque ele desobedeceu e foi tentar se enxergar por uma outra perspectiva que não é de Deus, ouvir uma outra voz que não é de Deus, ele perdeu, de fato, a sua identidade, né? Isso é muito, muito interessante, porque a gente voltando àquele texto, o texto inicial que nós lemos, né? Eu já ouvi, a gente lida com jovens, a gente escuta algumas coisas, né? E eu, por exemplo, já ouvi. Eu nasci na família errada. Eu sabe, não era nem para eu ter nascido. Meus pais já me disseram que eu fui um acidente. Então, a Bíblia, ela vai nos mostrar que está escrito, né? O verso de número 13 é lindo, que vai dizer, né? Pois tu me formaste o meu interior. Quer dizer, não existe nada por um acaso, não é? Então, por mais, às vezes, o contexto que o jovem ou a pessoa está inserido, né? Às vezes um contexto de rejeição, às vezes um contexto que não é muito favorável para ele entender a sua identidade, ainda assim é importante saber que não foi um acaso, né? Sim. Ainda assim é importante saber que não foi um acidente de percurso, mas sim você foi projetado, criado, como a Suzana está falando aqui, por um Deus detalhista e cuidadoso. Detalhista. A continuação desse, eu li até o 15, né? Mas o 16 vai falar, né? Os teus olhos
viram a minha substância ainda informe. Incrível. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Incrível. Então, assim, é esse Deus que nos criou com uma identidade. É esse Deus que, mesmo você, de repente, está nos assistindo, né, tem essa... minha mãe não me quis, meu pai não foi um acidente. Não, você não foi um acidente, está debaixo de um propósito. E a palavra de Deus diz, está escrito, né? Ainda que uma mãe se esquecesse do filho que ainda amamenta, eu não me esquecerei de você. Então, isso é muito forte. E aí, quando o Tennyson fala isso sobre um jovem que vem, né? Ainda mais vocês são líderes jovens. Eu não fui um plano, ninguém me quis. Por que existe a crise de identidade? Nossa, muitas vezes exatamente por falta dessa referência. Né? Quando a referência somos nós e a nossa vida está uma bagunça, então a gente acha que é aquilo que está ao nosso redor. Mas quando a nossa referência é o céu, é aquilo que Deus diz a nosso respeito, quando nós temos essa compreensão, eu costumo brincar assim com os jovens, Deus não está no céu, né? E aí acontece uma situação na nossa vida, e aí Deus chega e fala, anjos, reunião aqui, ó, vamos aqui ver o que vai resolver da vida da Suzana, porque agora essa situação eu não sabia que ia acontecer. Não! Como é bom nós sabermos que nós temos uma identidade do céu. Como é bom nós sabermos que nós fomos criados por um Deus que tem propósitos. Verdade. A palavra do Senhor lá em Efésios, no capítulo 1, vem falando exatamente sobre isso, sobre esse Deus que ele decidiu, pelo seu próprio amor, criar a humanidade. E ele decidiu nisso nos tornar seus filhos. Foi a decisão de Deus. Sim. Então não é a decisão dos nossos pais, não é a decisão de um acidente. E a camisinha furou, foi aí sem querer. E aconteceu tal coisa. Não, foi a decisão do Senhor. Sim. E eu sempre gosto de recordar, né, que eu falo muitas vezes isso para os pais quando eles estão com crise com seus filhos. E agora, o que meu filho vai fazer? E aí isso serve também para os filhos. A Bíblia fala, e às vezes a gente passa desapercebido, que os filhos são herança do Senhor. O que é uma herança? É o trabalho, você vai receber o trabalho de outra pessoa. É isso. Seus pais trabalharam, alguma pessoa próxima a você trabalhou e você vai receber algo para usufruir do que você, na verdade, não trabalhou naquilo. Então, se os filhos são herança do Senhor, logo os filhos, e nós todos, né, passamos por essa parte de ser filho, ninguém nasceu sem ser filho, pode não conhecer os pais, mas é filho. Então, significa que é o trabalho de Deus. Olha só que lindo, né? Então, não é um trabalho à parte, é Deus. E nos apegar a isso é realmente tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nossa vida. Sim. Esse salmo é tão lindo, né? Davi, no meio de tantas situações da vida dele, foi ele que escreveu. Ele foi perseguido, ele foi rejeitado, né? No meio ali da mesa. Vamos aqui fazer um grande banquete que vai ser levantado alguém especial. Ele foi esquecido. Verdade. Ele, né? Tem mais alguém aí? Olha, tem aquele menino, né? Que tá tomando conta das ovelhas. Eu amo Davizinho, cara. Mas olha só, ele tinha uma intimidade com Deus que ele sabia, ele escreveu isso para dizer, olha, tu me criaste no íntimo, olha, de modo assombrosamente maravilhoso eu fui criado. Olha quanta coisa ele passou, mas porque a referência dele não era os irmãos, não era o pai, não era só aqui, só cuidador de ovelha, não, a referência dele era Deus. Então, pronto. E aí a gente sabe, né, o final dele se tornar um rei, mais ainda, um homem segundo o coração de Deus, porque isso é a diferença. Total. Cargos vão e voltam, mas ser segundo o coração de Deus é que faz toda a diferença. Você tocou na história de Davi. Davi é um exemplo incrível de saber quem ele era. Né? Ele sabia dos defeitos, sabia das suas dificuldades. Eu acho muito incrível a passagem quando ele chega para enfrentar o filisteu, né, Golias, e tentam colocar para ele armaduras, tentam colocar para ele, né, artifícios que para os outros cabem muito bem. Mas ele sabia, olha, eu não vou conseguir dessa maneira. Ele sabia quem ele era. Né? Ele pegou as experiências passadas dele, ele disse, olha, eu venci um urso, eu matei ali, né, um leão, eu consegui vencer outras batalhas. Eu vou conseguir. E ele foi com aquilo que ele sabia. Ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a arma que ele conseguiria usar. Ele usou uma pedrinha e uma funda. Então, assim, ou seja, a identidade, importância, né, de saber. E aí eu queria até que você falasse um pouco com essa experiência que você tem, né, com os jovens, qual a importância da gente saber quem a gente é
em Deus, né? É. Não como você já falou, que o mundo tem uma outra visão sobre identidade. E querem a todo momento Sim. impor isso a gente, né? Que essa é a identidade egocêntrica, né? A selfie tá aí pra mostrar isso, né? Ninguém posta o cabelo pro alto. Não, e assim, essa coisa, né, da gente tá sempre olhando pra gente Sim, mesmo, sim. né? Então, isso é uma coisa assustadora, né? Porque Deus não criou a selfie, né? Deus criou o nosso olhar pra gente olhar para os outros. Já viu que os nossos olhos são não pra vê assim mesmo, né? sim. Só por meio de um espelho, de uma selfie, mas para olhar para o próximo. Qual é a importância da gente ter a nossa identidade estabelecida, sabendo quem nós somos em Cristo? Olha, isso é realmente muito importante nós sabermos, né? Porque a gente consegue ver na palavra de Deus, por exemplo, quando Jesus ele foi tentado. Jesus ele não foi tentado e o questionamento de Satanás era dizer: se você é todo poderoso, se lança daqui de cima. Se você é todo poderoso, transforma essas pedras em pães. Não. Ali não foi no poder, mas foi se você é filho de Deus. Quem ele era, né? Quem você é. Sendo que, né, Jesus ele já tinha o quê? Recebido do Pai. Sim. No ato do batismo, ele já ouviu dos céus, os céus abrindo e dizer: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Mas, logo em seguida, ele vai para o deserto, é tentado, e a tentação é onde? Na identidade dele. Exato. Porque se Jesus não vivesse como um filho de Deus, se ele só vivesse como filho do carpinteiro, se ele vivesse só como filho de Maria, ele não teria se entregado ali na cruz por nós, porque ele não teria essa capacitação para isso. Mas ele sabendo quem ele era, que a obra de Deus se completa perfeitamente. Então, nós sabermos quem nós somos em Deus vai fazer toda a diferença para a nossa caminhada. Porque aí não vai ter esses questionamentos para nos roubar. Ah, mas se eu não tivesse nascido na família tal. Ah, se eu tivesse tido... Aí a pessoa só fica vivendo de possibilidades. Ela não vive a realidade. E um exercício que eu sempre faço para minha própria vida mesmo é dizer: qual é a verdade? A verdade não pode ser algo que é só circunstancial. Muitas vezes, eu tô triste. Isso é uma verdade pontual. Hoje eu tô triste. Mas qual é toda a verdade? Toda a verdade vem da parte de Deus. Então, essa sempre vai consistir, sempre vai retornar para esse lugar. Olhar para Deus. Sim. Porque se eu não souber quem eu sou em Deus, pronto, as outras coisas vão degringolar, vão se perder também. E é importante a gente ter o conhecimento da palavra, né? A gente saber o que está escrito. Jesus, no momento da tentação, ele venceu, né, rebatendo esses questionamentos sobre a identidade dele, né, através da palavra. Então ele dizia: está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito: somente adorarás o Senhor teu Deus. Então ele foi vencendo tudo aquilo na palavra. Então é muito importante, porque a Bíblia ela é repleta de passagens dizendo quem nós somos. Né? Ela é repleta dizendo quem nós somos, dizendo o que temos em Cristo. Então isso é muito importante para um jovem cristão. Né? Você que está nos assistindo aí, você tem dúvidas, eu sou um jovem, estou caminhando no Senhor, mas ainda tenho muitas dúvidas, ainda tem... A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Ela vai conseguir te falar todas as coisas, o que você é a partir de agora. A Bíblia vai nos dizer isso, tem resposta né? para todos os problemas, pra tudo, né? Para tudo. Então, eu acho que a crise da identidade, ela passa muito por isso. Entendo que acontece muito adolescência, a pessoa ali tá né, sendo seu caráter, a questão ali sendo formada, né? Então um jovem, um adolescente, ele sofre muita influência, né? Até desenvolver um pensamento. Eu mesmo já tive cabelo moicano, eu mesmo já tive por conta de influências, né? Relaxou o cabelo não sei quantas vezes, agora tá puro, tá, pessoal? Cabelo liso agora é puro. Pela fé. Então, a gente acaba tendo aquela sua identidade formada nesse período, né? Muitos são levados a ter uma identidade formada longe da palavra de Deus. Pelos amigos, pelas influências de um convívio que a pessoa tem. Mas outros não. Outros entendem quem eles são, entendem que foram criados, né, por um Deus cuidadoso e que tem um propósito na vida dele. E aí faz toda a diferença. E isso já é importante para a gente até perguntar de você. A gente sabe que apesar de não ser a nossa referência, a cultura local, o mundo que a gente está inserido, mas a gente sofre essa influência, né? Da onde a gente está, do meio que a gente vive. Às vezes é uma casa
Que não, né, de só um é cristão É ali. bem difícil, né? Como lidar com isso, na verdade, como isso acontece, é um fato que acontece, né? Mas como isso acontece, como lidar com essa influência, essa referência que é tão divergente do que Deus tem para nós? Eu acho assim, a primeira etapa é exatamente a gente reconhecer. Eu sou influenciável. Porque se eu não reconheço isso, eu me acho imbatível, eu vou começar a viver a vida, né? A lá deixa a vida me levar, a vida leva eu, achando que eu é que estou levando a vida. Não, sendo que são as circunstâncias que estão me levando. Então, nós precisamos chegar e ter essa perspectiva, primeiramente, eu sou influenciável. Mas então eu vou ser intencional em fazer com que eu venha alimentar aquilo a qual eu quero que realmente influencie a minha vida. Sim. E aí a intenção, ser intencional em relação à palavra de Deus, em orar, Sim. em buscar, em se separar em determinados momentos. E mais ainda, né? A Bíblia, ela nos alerta sobre isso. Não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, é algo diário, constante na nossa mente. Constantemente eu preciso ser transformada pela renovação do meu entendimento. Porque é a partir disso, então, que eu vou conseguir experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a minha mente não é transformada, se não tem esse renovo, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável vai parecer, ai, aquele estilo, né? Seja o que Deus quiser. Ai, tá na mão de Deus. Parece que é derrota. Mas olha, seja o que Deus quiser, que maravilha. Que bom, tá né? na mão de Deus, aleluia. Porque eu sei quem Deus é. E eu sei quem eu sou nele. Então, mas isso é um exercício. Porque, de fato, as expressões da vida, elas vão chegar e vão tentar definir. Uma pessoa que nasceu num lar desestruturado, ela tem maior probabilidade, glória a Deus, não é definido que ela vai chegar e vai ter problemas, mas a probabilidade dela ter vários problemas é maior do que alguém que nasceu num lar mais estruturado, que teve ali, né, o companheirismo dos pais, alguém que viu o pai entrar em casa e bater na mãe, ou então só briga. Essa pessoa já entra na vida, infelizmente, no modo de defesa. Ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. E se ela somente assume isso para sua vida, se ela não tem esse despertamento, olha, eu muitas vezes sou agressiva com as outras pessoas, não porque eu sou raivosa, eu sou assim mesmo, né? As pessoas me falam, eu nasci assim, é meu jeito, é meu gênio. Né? Mas às vezes isso é uma forma da pessoa se defender. Então, vale nós, como servos de Deus, lembrarmos que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E aí eu me lanço nesse lugar de intimidade com Deus, e aí eu calo as vozes do medo, as vozes externas em Deus. Isso é algo espiritual, não é, né, um simsalabim, mas em oração. Verdade. E ali eu recebo de Deus, de fato, quem eu sou. E ali eu vou me desenvolvendo. Olha, eu sou assim, às vezes sou muito agressiva, porque eu fico tentando me defender e tal. Então eu vou chegar e dizer, é isso mesmo, minha história foi difícil. Não, mas agora eu sei quem eu sou em Jesus. Ele é amor, ele é paz, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão. E tudo isso está disponível para mim. Uau! Não é um peso que eu tenho agora que fazer isso. Não é um peso que agora eu tenho que ser legal. Não. É entender que agora eu tenho isso disponível para mim. Eu não tenho compromisso com o ambiente em que eu fui inserido. Apesar de eu não poder mudar o meu passado, eu sei quem Jesus é e já estava comigo lá, me guardando, e quem ele pode me fazer ser cada dia mais na presença dele. Verdade. Nossa, tão isso poderoso. aí mas é um processo, eu tô entendendo então que isso é um processo. Para quem tá nos ouvindo e pra gente aqui que tá aprendendo disso, como é esse processo? Na forma prática, né? Você falou de intimidade, oração, mas de uma forma prática, você que tem essa vivência assim com os jovens, que a gente vê os conflitos maiores, né, nessa, mas para os adultos também, às vezes a gente chega e conhece a Jesus já numa idade, né, e tem todos esses questionamentos. Como é que eu faço para alcançar o que você falou que são o fruto do Espírito, né? São esses. Como é que é isso? Olha, ao mesmo tempo que é simples, não é fácil. A simplicidade vem de que é fazer aquilo que a Bíblia está dizendo, que é se colocar na presença de Deus. E não é fácil por quê? Porque a gente tem uma rotina que nos rouba disso e nos faz ser inserido no trabalho, no ambiente escolar, e tudo isso vai ficar ali lutando contra nós, né? Contra ali os nossos princípios, muitas vezes. Né? Nós vamos estar inseridos no meio de pessoas que não creem da mesma forma que nós. E muitas vezes vão cobrar, né? Você não é crente, seja mais calmo. Você não é crente, seja isso. E a gente, poxa, eu tô tentando, mas tá difícil, vai ter aquela crise. Mas aí eu tenho que chegar e lembrar. É o exercício, de fato, conforme a Bíblia fala, da renovação da minha mente. Eu, primeiramente, tenho que crer.
Porque não adianta eu dizer que sou crente, estar na igreja e eu não crer nisso de fato. Eu preciso crer. Tem uma música do Arraiz que diz o seguinte: o que falta hoje é fé na palavra, que muda quem eu sou e não deixa nada. Olha, muitas vezes falta esse tá escrito. Muitas vezes falta conhecimento da palavra de Deus. Então, uma forma prática, que eles não têm atalho. É você separar o seu tempo com Deus. Verdade. Não adianta, você vai ter que abrir mão. Às vezes ficar só rolando feed lá no seu Instagram, fazendo nada. Porque não vai vir ali eu olhando a vida do vizinho. Porque a gente falou muito aqui, e muitas vezes atrela isso de o jovem tem crise de identidade. E no Instagram, todo mundo crise de identidade. Os filtros da vida aí, botando boca maior, cabelo disso, cabelo daquilo outro. As pessoas, parece que só tá nas crianças. Não, mas se a pessoa não teve uma boa formação, vai crescer um adulto disfuncional também. Sim. Então, assim, não tem segredo, tem preço. E o preço é você separar tempo, de fato, na presença de Deus. Mas esse é um preço que vale muito a pena. Você vai ter que abrir mão de determinadas situações. Sim. Você vai ter que reconhecer qual é o período que eu estou. Olha, isso daqui... vou dar um exemplo bobo, né? Ver uma série. Essa série aqui não tem nada demais, mas tá roubando ali o meu tempo, que eu não tenho. Chego em casa já cansado, esgotado, vou ficar vendo televisão. Não é questão de ser pecado, é às vezes de pequeno e grande. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu vou ter que chegar e, de fato, ter tempo para chegar e conhecer o meu Deus, o Deus a qual eu digo servir. Eu vou ter que ter tempo lendo a palavra, fazendo meu devocional, é o básico. São coisas assim que às vezes as pessoas elas querem algo mirabolante, mas não, é sentar, separar o seu tempo, ler a palavra de Deus, orar, pedir para que ele venha estar realmente, né, não somente ser uma informação, mas ser uma revelação na sua vida, para que você possa viver e você ser intencional nisso. Então, é assim, um jovem chega com crise de identidade, né, eu não sei quem eu sou. Primeiramente, né, respira, porque muitas vezes a gente está no meio daquele tumulto de vozes da nossa cabeça, de vozes externas. E vamos ler o que a Bíblia diz? Vamos ler aqui, que você foi criado de uma forma maravilhosa. Vamos absorver isso e realmente parar para refletir. Nossa, eu tenho um Deus. Esse Deus é o meu Pai. Ele cuida de mim. Ele está no controle de todas as coisas. Mas como é que eu vou saber disso? Não é na televisão, não é no jornal do dia. Pelo contrário, né? É lendo a palavra de Deus. É chegando e se colocando nesse ambiente. E olha, é maravilhoso você poder entrar nesse lugar de intimidade. Como é bom, né? Antigamente tinha os sacerdotes, antigamente tinha todo um processo para você entrar na presença de Deus. Mas Jesus fez um novo e vivo caminho. Verdade. Nós precisamos acessar esse caminho que está disponível. Se rasgou, né? Isso. Acho. A gente tem esse livre acesso. Eu acho muito incrível essa questão, porque lá no início a gente falou um pouco sobre rótulos, né? E a identidade está muito ligada a isso. A identidade passa muito, eu entendo assim, que passa muito por aquilo que as pessoas, como as pessoas nos enxergam, não é? Tem pessoas que acreditam em coisas que outras pessoas falaram que elas são. As pessoas olham para outra pessoa e diz: você deve ter alguma deficiência, você não consegue aprender isso com facilidade, você tem... Aí a pessoa para e pensa: verdade, eu acho que eu tenho. É verdade. Sabe? Então os rótulos eu entendo muito dessa maneira. Quando nós não sabemos quem nós somos, acaba criando uma lacuna para ser preenchida com aquilo que outras pessoas vão colocar e preencher. É verdade. Entende? Eu lembro da passagem, eu até abri aqui de Mateus, né, 16, quando Jesus ele pergunta, e você falou desse burburinho, das coisas que as pessoas estão ali sempre, né, nos bombardeando, seja no dia a dia, seja nas redes sociais, e a gente sabe que isso acontece, né? Então, Jesus ele chega e pergunta para os seus discípulos, né? Ele diz: olha, quem vocês dizem que eu sou? Né? E aí ele pergunta, e alguns chegam a responder. Né? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias e outro um dos profetas. Quer dizer, tinha muita gente rotulando Jesus, tinha muita gente dizendo quem era Jesus. E aí Jesus perguntou: e vocês, o que dizem que eu sou? E aí Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, assim, e ele diz, né, bem-aventurado porque foi revelado a você, isso não veio da carne, isso não veio do homem. Então, não veio desses rótulos de quem, entende? do que o mundo estava gritando. Eu acho que é muito Jesus, importante a né? gente entender quem nós somos em Cristo, entender quem nós somos, né, diante da sociedade, mas só descobrimos isso, como a Suzana está falando, lendo a palavra. E, em primeiro lugar, conhecendo
quem nos criou, né? Sim. Porque Moisés, ele vai dizer isso, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Jó, por exemplo. Jó, ele conhecia a Deus só de ouvir falar. Mas quando ele começou a ter... lógico, né? Foi um longo processo. é um processo, né? Do preço, né? É um a ser preço. pago. Mas ele conseguiu entender quem era Deus. Conhecer de fato. Né? A gente vê Enoque andou com Deus. Enoque andava com Deus. Imagina, eu fico imaginando Noé. Gente, Noé sabia quem Noé era. Uhum. Eu acho isso incrível. Noé no meio de toda uma geração, só Noé. E por conta de Noé, a sua família, né? Mas a Bíblia é categórica em dizer que de toda uma geração, apenas Noé. É. Isso é incrível. Sim. Você não se Saber quem corromper, era. gente. É você ter uma identidade definida. Uhum. Deus falou comigo, nunca choveu, não tô nem aí. Eu vou fazer É isso aí. essa tal dessa Olha, arca. Porque esse É confiar na palavra. Isso. É uma É. palavra que ele Eu achei recebeu, ele muito foi incrível. firme. Acho que é muito incrível essa questão da gente entender quem nós somos. E a Bíblia, como eu falei, a Bíblia vem falando vários versículos sobre quem nós somos, né? A gente consegue ver, a Bíblia ali vem falando em João capítulo 1, verso 12, dizendo que nós somos considerados, quando aceitamos a Cristo, né? Quando entregamos nosso coração para Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Sim. Então a gente começa a entender, eu sou filho de Deus. A Bíblia vai dizer, Pedro vai falar que nós somos geração eleita, sacerdote santo, uma nação santa, um povo escolhido. Ou seja, tem separado. muita coisa e por isso é tão atacado, né? E Sim. aí o mundo espiritual, ele tem interesse em nos confundir da nossa identidade, de roubar isso, porque a gente tá falando do mundo, né? Que o Sim. próprio mundo tem uma referência divergente do que a gente crê. Mas agora, entrando no mundo espiritual, qual o interesse? E se há um interesse no mundo espiritual nisso? Olha aí, né? Deixa aqui como referência para o pessoal de casa. Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Digo isto, no tempo que o menor de idade, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim, também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Aleluias. Glória Essa a versão Deus. que eu tô lendo aqui, né, para quem depois quiser acompanhar também, é a nova tradução, linguagem de hoje. Então, por isso que tem uma linguagem mais fácil. Aqui vem dizendo o seguinte, exatamente essa questão do mundo espiritual. Ele ataca, ele tem algum propósito em relação a isso? Com toda certeza. Sim. Porque quando nós não sabemos quem nós somos, conforme diz aqui o texto, nós somos um herdeiro, mas que está debaixo de outro tutor. Logo, não tem autoridade nenhuma. Você tem tudo, mas não usa nada. Sim. Você tem tudo, mas está outra pessoa definindo o que você vai fazer. Isso nós éramos quando estávamos escravos do pecado. Apesar de sermos criaturas de Deus, apesar de termos à disposição esse Deus criador que quer se relacionar conosco, nós ainda assim não podíamos usufruir disso, porque estávamos sendo guiados por tutores. E, infelizmente, esses tutores eram as paixões da carne. Sim. Mas na plenitude dos tempos, né, no tempo certo em que Deus enviou o Filho dele, Jesus, por cada um de nós, e nos revelou, de fato, quem nós somos, e aí, sim, nós assumimos a maturidade, né, de adultos espirituais, aí nós vivemos, de fato, como filhos de Deus. Então, Verdade. sim, o inferno ele tem todo o interesse de que você não saiba quem você é. Para você poder ser moldado e guiado conforme ele quiser. Né? Se você não tem fundamentos, qualquer coisa que você pode fazer grandes coisas, mas vai ruir. Então, se o fundamento não é aquilo que Deus me diz, que é a firmeza da palavra, se o fundamento é areia, né, conforme nós sabemos que Jesus, mesmo no final de um grande sermão que ele deu, a lei do Mateus capítulo 5 até o 7, ele finaliza dizendo, olha, né, parafraseando, tudo isso que você ouviu, se você não colocar em prática, no final das contas você vai ser como um homem tolo, Verdade. que chegou e fez a sua casa na areia. E vieram todas as situações e desmoronou. Então o diabo ele quer mesmo isso. Você pode ficar na igreja, você pode ouvir vários sermões, mas se você não colocar em prática, você não assumir a sua maturidade,
você vai ser alguém que vai ser guiado, ainda assim, pelas circunstâncias, Total. guiados. Então, isso é tão precioso, a gente assumir essa identidade e estarmos ligados nessa questão espiritual. Afinal de contas, mais uma vez lembrando, né? Jesus ele foi tentado lá no deserto exatamente nesse lugar. O diabo tentou aonde? Na sua identidade. Verdade. Então dizer, o diabo tá nem aí, o diabo nem existe, não tem nada demais. Tem tudo demais. Brinca. Tem tudo demais. Isso é muito Mas perigoso. glórias a Deus por Cristo Jesus, que nós já não estamos mais debaixo Verdade. dessa condenação, nós não estamos debaixo disso, mas eu preciso renovar minha mente, lembrar disso a partir da palavra e viver de fato de acordo com o que a Bíblia diz. É incrível. A gente tem várias passagens e vários personagens, né? Que foram firmes em sua identidade. José é um caso, Olha. né? José, ele... Você e o Eu Zezinho. amo o Zezinho. Todo podcast ele traz a história de Zezinho. Porque eu Zezinho tava é ontem no maravilhoso. grupo de vida falando sobre isso. Ele traz, porque é uma história muito rica, realmente, que tem ali, né, todo... Daniel também. É. Daniel, Azarias, Misaías Sim. e Ananias foram os três amigos deles também, mesmo indo pra fornalha. Tem até o louvor Sim. que diz, né? Minha identidade é servo do Senhor. Mesmo na fornalha, vou mostrar aqui. Então eles não se dobraram diante de toda a circunstância. E interessante é que com Daniel tentaram ir justamente na identidade dele. Sim. É. Né? Também. Então eu acho que, como nós estamos falando aqui, é muito atacado. A pessoa sabe que você... Vamos colocar assim, vamos colocar nem como um cristão. A pessoa sabe que geralmente, né, o mundo chama a gente de crente. Aham. A pessoa sabe que você é crente, você é Bíblia, você anda com a Bíblia embaixo do braço. Se aconteceu alguma coisa, a primeira coisa que a pessoa vai atacar é a tua identidade. Ué, mas você Sim. não é crente? É assim Ué, mesmo. e na igreja pode fazer isso? Seu pastor sabe disso. Mas é assim, Geralmente né? é assim. Eles atacam nossa identidade, as pessoas, né? Atacam o Deus que a gente serve. E aí, isso é um ponto, assim, importantíssimo também. Porque, às vezes, há essa confusão de... porque eu sou filho de Deus, vai dar sempre tudo certo. Aí, isso é um outro problema também, que gera problema de identidade. Ser filho de Deus, desfrutar de tudo isso aqui, estar sempre tudo bem? Como é Não. que é isso? Não existe. Jesus ele foi muito claro, dizendo, no mundo passareis por aflições. Isso aí. Ele não disse, se você não me servir, você passará por aflições. Não, no mundo, todo ser humano, nós vamos passar por aflições. Eu sempre gosto de lembrar, porque parece que às vezes a gente se perde, né? Nós estamos num tempo, infelizmente, da queda. Nós não estamos mais no paraíso. O propósito de Deus era o paraíso. O propósito de Deus é um lugar onde a gente não chorava, não tinha problema, não tinha fome, não tinha miséria, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, se Deus existe, então por que acontece tanta miséria, tantas coisas ruins? Mas não foi esse o propósito de Deus inicial. Nós estamos vivendo agora aqui, né, as consequências do pecado. Verdade. Então, por causa do pecado, nós estamos inseridos nesse mundo que jaz no maligno, né? A Bíblia fala acerca disso. Então, o tempo todo ela nos alerta, mas o grande maravilha é isso, né? Jesus diz, no mundo passareis por aflições. Acabou por aí, senta, chora, deita na cama em posição fetal e só espera eu voltar? Não, mas eu venci. Então, essa é a nossa esperança, esse é o nosso galardão, esse é o nosso presente, é nesse lugar que o nosso coração descansa. Ele venceu, se estamos nele, porque de fato somos feitos filhos de Deus por meio de Cristo, então aí sim nós podemos passar por as aflições, né? Até o exemplo que eu falei ali que Jesus falou no final do Sermão do Monte, né, sobre o homem sábio e o tolo, ambos tinham as mesmas características. Ambos receberam a palavra, ambos foram lá e passaram pelas mesmas situações. Sopraram os ventos, né? Vieram ali, os rios subiram. Então, para o tolo e para o homem sábio. Para os dois. Então, não tem essa de eu sou filho de Deus, não vou passar por nada. A diferença é que aquele que estava na rocha, quando o rio subiu, quando o vento soprou, depois que aquilo ali passou, ele continuou de pé. O outro, não. Quando o rio subiu, o vento soprou, aí mostrou qual era a base dele. Nenhuma. E grande foi a sua ruína. Então, o que faz a diferença não é somente eu saber que sou filho de Deus, né, na teoria. É a prática. A prática da palavra é que aí vai fazer com que, sim, eu vou passar por problemas, mas eu vou passar e não vou perecer no meio deles. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Glória a Deus. É o que... É a diferença, né, dessa esperança que você citou, que não é de agora ter uma vida, porque às vezes as pessoas buscam, né, até essa identidade requerendo já todas as promessas. Sim. Acontecem que existem coisas para agora
e existem as coisas que estão por vir, Sim, né? E o nosso maior presente está na coroa da vida, sim. né? Da vida eterna. E eu acho que nessa caminhada de identidade, a gente também se perde nisso, no querer ter, do que, na verdade, no querer ser, Exatamente. né? E aí a gente fica nessa luta de, eu até quero ser, igual tá fazendo aqui, mas o que eu vou ter com isso, né? Uhum. E aí desvirtua, e a Sim. gente vê que não é isso que Deus tem para nós. Ele quer que nós sejamos independentemente das situações e das circunstâncias, aguardando aquilo que realmente deve ser o nosso alvo, a nossa salvação. Mas isso é difícil, né? Isso você falou, a caminhada, né, ela é simples, mas é difícil. E como que a gente bate de frente, então, desse mundo espiritual? Não é uma coisa, a gente não pode viver achando que as coisas são naturais, né? Sim. Igual o Tennyson falou, tá no trabalho, ou acontece alguma coisa, mas você não é crente? O tempo inteiro nós somos tentados assim. Nós fizemos, né, um propósito de jejum, a nossa igreja, e aí a pessoa vinha oferecer um doce, não, obrigada. O que foi? Não tá comendo não, que lá na tua igreja não pode comer não? Meu Deus. Assim, né? Ou seja, sabe, né? As pessoas sabem, né? Não, obrigada, eu tô num propósito. Mas você vê que é um mundo espiritual se movendo. Não é simplesmente uma pessoa que tá falando isso. De repente a pessoa mesmo nem vai se ligar, né? Sim. Que você tá. Então, aquilo já é pra te tirar ali, né? Do centro, da graça e tudo mais. Então, como a gente combate, como bater de frente com todas essas situações de influência, se a gente sabe que tem um mundo espiritual se movendo? Jesus, quando ele estava, né, para ser levado preso, ele chamou os seus discípulos, né, e falou: fiquem orando comigo. Né, fica aqui comigo. Ele se afastou mais um pouco e deixou os seus discípulos, a princípio, orando junto com ele. Quando ele volta, ele encontra os discípulos o quê? Dormindo. Né? E ele fala: vocês não podem vigiar comigo nem poucas horas? Então, na verdade, a gente tem que vigiar. Jesus, ele falou isso: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E isso não é para ser uma desculpa para nós, mas sim para nos alertar. Então, como viver, né, nessas situações? Eu tenho que estar vigilante. Eu tenho que realmente... Ai, Suzano, mas... Ai, que coisa chata o tempo todo. Meu querido, mas nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. E nós estamos vivendo exatamente... É muito bom esse exemplo que ele falou de Daniel e seus amigos. A primeira coisa que aconteceu foi mudar a identidade deles. Certa vez eu ouvi uma pregação que eu fiquei assim, maravilhada. Para pensar na importância que teve os pais de Daniel, desses jovens. Eles eram adolescentes, eles eram super jovens. Muito jovens. E eles foram tirados de perto dos seus pais, foram tirados da sua nacionalidade, eles foram tirados ali da sua cultura, o nome deles foi trocado, e mesmo assim, eles foram lá e continuaram vivendo, não de acordo com o ambiente que eles estavam, mas com aquilo que eles foram criados e ensinados. Eles Então, sabiam quem eles eram, né? exatamente. Então, eu vou ficar dando desculpa, ou eu vou chegar e viver de fato o que a palavra me propõe? Porque eu preciso ter isso de convicção dentro de mim. Né? Eu até falei no retiro de carnaval, teve muita gente que gravou essa frase, porque realmente me impactou também. Né? Que diz o seguinte: opinião você sustenta, agora convicção é o que sustenta você. Se você só tem uma opinião das coisas, eu acho isso, eu acho aquilo outro. Aquilo ali vai passar, vai ter alguém que vai te refutar, pode ter uma palavra a mais e você vai, né, travar. Agora, quando é convicção, quando isso foi formado dentro de você, quando isso está consolidado, não adianta, não importa mudarem seu nome, não importa tirarem você. Então, nós estamos nesse mundo. Jesus, ele orou, né, lá quando ele ia para junto do Pai, está lá, se eu não me engano, em João, capítulo 14, quando ele começa a fazer a oração sacerdotal. Ele orou pelos seus discípulos. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, mas que os guarde do mal. É verdade. Nós precisamos lidar com a nossa realidade. A gente não pode ser criança mimada. Ai, não quero fazer isso. Não quero passar por problemas. Não quero tal coisa. Sou herdeiro, eu sou mais que vencedor, então não posso passar por isso. Que, infelizmente, sabemos que tem determinadas,
né, denominações que se dizem igreja que fazem isso. Você vai a cauda, você é a cabeça, não é a cauda, e começa a pegar uns textos fora de contexto achando que... Fala com Elon Musk, pega um foguete e vai pra... E não é Difícil, assim, né? Sai desse planeta, Desvirtua, então. porque se fosse assim, o próprio Jesus não teria passado, né, Sim. por tudo que ele passou. E Os aí apóstolos, vai... então, não são nem crentes, né? É, Ou foi perseguido, porque- crucificado, é. colocado na Uma coisa fornalha, pra outra, eles já né? estavam meio... É. Uma crente estava ali Mais ou caindo. menos, Não, né? mas exatamente porque nós sabemos quem nós somos é que nos possibilita passar pelas situações e não perecer por meio delas. Mas a É. gente vai passar. E um alerta, assim, até pros pais, né? Eu me coloco assim, que eu sempre... Não adianta, né? mente A dos minha pais. mente sempre vem. Arthur, Arthurzinho. porque... É uma preciosidade a gente cuidar das nossas crianças. Nós tivemos um podcast, se você não assistiu, poxa, vai lá, sobre ministério infantil, a importância, isso, Diaconisa porque é Roberta, a né? Uma base, bênção. isso, é a base para depois o jovem saber quem ele é, o adulto saber quem ele é, e aí vai entrar nessa sua, né, nessa frase que você citou. A convicção é que vai sustentar Sim. aonde quer que nós estejamos. E aí eu penso assim, o versículo que sempre na minha cabeça é: ensina a criança no caminho, porque ainda, mesmo quando for Sim. velho, não se desviará dele, porque é isso, você plantar, isso, né, é a certeza, porque hoje eu entrego meu filho numa escola, eu entrego meu filho num curso, numa coisa em que ele está no mundo, que vai encaixar com o que você disse, Jesus na oração, não peço que tire do mundo, Sim. até porque não, nós temos que estar inseridos no mundo para levar a palavra. Sim, ser Então, sal, o luz. meu filho vai estar lá, mas por mais que às vezes venha uma coisa, ai meu Deus, ele pode estar aprendendo alguma coisa, eu volto a minha mente para aquilo que a gente vem plantando, Sim. o que será a convicção. Ele sabe, ele conhece a verdade. E eu não me... acho que o pastor Diego falou sobre isso, que mesmo, foi ele mesmo, agora me recordei, mesmo que aquela semente foi plantada ali em algum momento, ele tá num baile funk, ele tá numa coisa, tá se desviando, ele vai lembrar, porque Sim. aquilo tá dentro dele, ele vai lembrar quem ele é. E nós temos também a parábola que eu mais amo, né? Do filho pródigo, que é maravilhosa. E eu queria que você contextualizasse isso pra gente. É uma das que eu mais amo, assim. Dessa... Quando eu sei, quando eu tô vivendo uma realidade, achando que essa é a minha realidade, quando eu caio em si. Porque muito vem desse detalhe na Bíblia, né? Caindo em si. Aham. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parábola, nesse contexto do filho mais velho, que ele estava com uma crise, né, de identidade. Acontece tudo aquilo ali. Na verdade, há uma grande crise em todos eles, né? Sim. Mas vou deixar você falar aí sobre esse texto que é tão lindo, né? Sim, essa parábola, ela é maravilhosa e todo mundo, né, já, às vezes já se encaixou ali nesse filho pródigo, né, já se enxergou, né, querendo pegar essa identidade, essa independência. Porque o filho pródigo, a parábola, às vezes a gente começa a falar como se todo mundo soubesse, mas pode ter pessoas que não conhecem a parábola do filho pródigo. Então, contextualizando, nessa parábola, Jesus, ele contou ali no momento em que ele estava sendo arguído pelos religiosos da época, né, dizendo: você tá aí no meio dos pecadores, você tá comendo com prostitutas, você então é um deles também. E aí Jesus começa a contar essa parábola. E aí eu vou aqui pontuar, se eu esquecer, vocês me lembrem, tá? Pelas duas perspectivas que tem essa parábola. Né? A gente conhece pela parábola do filho pródigo, que é exatamente esse, né? O irmão mais novo que vai lá, pede pro pai a sua herança, então mata o pai ainda em vida, porque a herança só se pega depois que né, o pai vem a óbito, então ele vai lá e pega essa independência, que quantas vezes em relação à identidade não é isso? Não quero Deus, eu quero eu mesmo definir as coisas do meu jeito, da minha forma. Tchau religião, tchau qualquer prisão, né, que as pessoas acham que é, eu vou viver do meu jeito, então pega a sua herança e vai. E ele diz, a Bíblia fala que pegando, depois de alguns dias, ele vai para um lugar distante, ou seja, quero nenhum contato com meu pai. Estando ali, ele começa a dissolver as suas riquezas, tudo aquilo que ele ganhou de precioso do pai, ele dissolve, né, com uma vida lasciva, com uma vida realmente totalmente equivocada. E quando ele perde tudo, os amigos não tinham mais. Aí chega ao ponto que ele tá num ambiente trabalhando com porcos, e ele chega, tá com tanta fome que ele tem o desejo de comer as, né, bolotas de porco. Ele quer comer a comida do porco, a lavagem.
Mas glórias a Deus que no meio daquela loucura, que ele já estava indo num ambiente tão aquém da sua própria identidade, ou seja, ele já estava no meio de porcos. Isso é uma mentalidade literal. Imagine só você chegar e ser um ser humano e você tá no meio dos animais achando que você já é um animal, é uma outra coisa. E ele deseja comer aquilo. Mas é lindo exatamente que aí tem um momento que ele lembra da casa do pai. Ele lembra dizendo, mas lá na casa do meu pai, até os servos eles comem bem. Na casa do meu pai tem abundância, tem fartura. E aí, caindo em si, ele decide voltar para a casa do pai. Mas ele chega e decide voltar para a casa do pai não como filho. Porque ele já não se sente mais digno de ser filho. Sim. Ele decide voltar para a casa do pai dizendo, né, naquele discurso que ele fala, pai, pequei contra os céus e contra a terra, não sou mais digno nem de ser, né, chamado de seu filho, trata-me como um de seus servos. Para ele estava já suficiente ser um servo. Mas quando nós temos a boa semente e o nosso pai é que ele não muda, né? Deus, ele fala na palavra dele lá em Malaquias, porque eu, o Senhor, não mudo, é por isso que vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então o pai não deixou de ser pai porque o filho foi embora, ele continuou sendo pai. E quando seu filho retorna, ele vai lá, faz uma festa, e ele coloca um anel no seu dedo, e ele faz essa festa porque dizendo, meu filho estava morto e reviveu. Quando nós estamos longe da presença de Deus, nós estamos como se fossem mortos. Deus, ele não deixa de nos considerar. Ele continua sabendo que nós somos filhos, mas um filho que está morto. Então, nós precisamos retornar para esse pai, que vai nos receber com os braços abertos. E aí, o que eu falo também dessa parábola, que Jesus, ele estava contando para o público, não para os pecadores, para converter eles. Venha, você é o meu filho pródigo, pode retornar. Não, ele está contando para os religiosos. Sim. Então, nessa parábola vem contando ali que quando o filho mais velho, ele tinha 2 filhos, então o filho mais velho chega, vê a festa que o pai está fazendo, ele vai lá e chama um servo, ele não vai até o pai, ele chama um servo e pergunta, que festa é essa? O que está acontecendo aqui? Na casa dele ele não sabia o que estava acontecendo, então já mostra que esse filho mais velho não tinha ali uma intimidade, né, de patrão, de alguém que é detentor da sua herança de fato, está usufruindo da sua identidade de filho mais velho. Não, ele chama e fala, o que está acontecendo? Aí o servo conta, olha, porque seu irmão foi lá e voltou. Seu pai está fazendo uma festa, tá? Toda essa festa por causa do seu irmão que retornou. A Bíblia fala que esse filho mais velho, ele não entra na casa, ele não celebra junto, ele vai para fora, mas esse pai, mais uma vez, bondoso, que vai atrás, ele vai atrás desse filho mais velho, que né, a nível social era um bom exemplo de menino. Era um menino bom, né? Tava na casa do pai. E aí ele chega e fala, meu filho não vai entrar, né? Eu tô aqui parafraseando, evidentemente, né? E ele chega e fala, não, eu não vou entrar, não tenho prazer nessa alegria que você tem de ver o meu irmão retornando. Porque eu tenho sido o seu filho, tenho feito todas as coisas. Ele começa a dizer, e essa frase para mim é o que fica impactante no meu coração. Eu tenho te servido há tanto tempo e você nunca fez uma festa para mim. Como é que um filho serve ao pai? O filho usufrui das coisas do pai. Ele era filho, mas não se enxergava como filho. Ele era um filho que estava vivendo na casa do pai como um servo. Vivendo à margem. Esperando o pai fazer alguma coisa que já estava disponível. E aí esse pai vai lá e diz, meu filho, tudo que é meu é seu. Você pode chegar e pode celebrar. Eu tô dando aqui, né, parafraseando mais uma vez, mas no contexto é isso. Eu tô dando pro seu irmão aqui um carneiro, você tem tudo. Todos. Se você quiser fazer uma festa, um churrascão com os amigos todo final de semana, Tá é aqui. seu. É. Mas não, ele ficou vivendo à margem, porque ele não sabia usufruir do amor do pai. E estava na casa do pai, mas vivendo como um servo. Então essa parábola é muito rica para nos trazer essas 2 perspectivas. Às vezes as pessoas estão fora e caem em si e retornam. Glória a Deus por ter essa oportunidade de retornar quando nós temos, né? Mas às vezes você está dentro da casa do pai, mas vivendo como um servo. E é como se você então estivesse fora. Porque no final das contas você não está usufruindo. Você está vivendo à margem, você está vivendo aquém. E Deus tem tanta coisa para nós. Então, a importância de nós sabermos quem é o nosso pai, que ele é amoroso, e nós sabermos que nós somos filhos, é para usufruir de todas essas coisas. Porque senão a gente vai ficar vivendo, né, no meio do caminho. E aí tendo inveja. E não se celebrando quando o outro recebe o perdão, quando recebe o amor, quando recebe, né, a transformação. Porque, mas eu ainda tô aqui.
não aconteceu na minha vida. Por quê? Ainda não está na sua identidade de filho, apesar de estar dentro da casa do pai. Tem vivido como servo. Como, né, isso precisa despertar em nós. Como isso, assim, né, esse assunto, como todos, né, que estão disponíveis pra gente, é de uma profundidade e a gente poderia ficar horas conversando sobre isso, porque tem muito mais, é para fazer identidade 1, 2, 3, 10, 20, e assim, um tempo muito precioso aqui, que a gente teve, eu fico impactada, eu acredito que você também, mas eu queria, assim, pra gente fechar essa conversa, né, que não se resume, mas eu acho que essa parábola pode, assim, trazer bem, né, impactante. Sim. Mas para finalizar essa nossa conversa, eu queria que você contasse assim pra gente, quando foi que você descobriu a sua identidade? Você teve esse momento? Ou você, não, desde sempre eu já me sentia filho, porque há uma diferença, queria que você falasse até sobre isso, né? Quando a gente nasce e como é que é isso? Todo mundo, o mundo diz, né? Todos somos filhos de Deus. Sim. Quero que você fale sobre isso. E eu queria que você falasse assim, quando isso aconteceu com você e deixasse isso assim pra gente, pros jovens, pros mais velhos, enfim, pra todo mundo que nos assiste, como é que foi essa tua experiência? Já vou até chorar. Mas, olha, vou começar por essa parte, né, mais simples, depois falar um pouco de mim, né? Quando é mais pessoal, a gente se emociona, né? Lembra de tudo aquilo que Jesus fez e como ele é bom na nossa vida. Na perspectiva do mundo, a gente cresce dizendo, né, Deus é pai, não é padrasto. Ah, eu também sou filho de Deus, né? E a gente acha e até banaliza isso, porque se eu sou filho de Deus, estou vivendo tanta coisa ruim, então ser filho de Deus não é uma grande coisa. Mas a Bíblia, diante da palavra de Deus, nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos como criaturas de Deus. Esse Deus criador fez as suas criaturas. E o Tennyson já até citou esse texto aqui, né, de João, capítulo 1, versículo 12. A todos quanto o receberam, lhe foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, naqueles que creem no seu nome. Recebeu a quem? Recebeu Jesus. Então eu sou transformada realmente em uma nova criatura, em filho de Deus, quando eu reconheço Jesus. Né? Nós lemos aqui exatamente também em Gálatas, falando sobre isso, que Deus, ali por meio de Jesus, na plenitude dos tempos, enviou o seu filho para que morresse no nosso lugar, e assim o filho unigênito passou a ser o filho primogênito, porque agora nós somos os seus irmãos também. Então, como isso é precioso, e foi isso que nós precisamos ter esse entendimento. Primeiramente, saber que não foi de graça, não, eu já nasci salvo, nós nascemos pecadores. Por causa da queda, infelizmente, né, nós, como criaturas perfeitas de Deus, o pecado entrou através da queda, e por causa disso, passamos a não ter a nossa identidade específica. Como se a gente tivesse uma imagem, veio o pecado, deformou essa imagem, e aí sim, em Cristo Jesus, nós passamos por essa transformação para retornarmos o propósito original de Deus para as nossas vidas. E quantas vezes a gente vive aqui exatamente porque a gente fica olhando para nós, e o perigo de ficar só olhando para nós mesmos, dizendo, não, mas desde criança eu sou assim. Mas desde pequeno você é um pecador. Por isso que pode muitas coisas erradas estar desde criança aí em você. Davi fala isso, né? É verdade. Então, não é por causa de desde que criança eu faço uma coisa, eu sinto uma coisa, que eu sou aquilo. Não. Porque o pecado está em mim desde criança, né? E aí eu sou transformada quando eu realmente reconheço que Jesus morreu na cruz, não porque eu sou uma pessoa legal, mas porque eu sou um pecador. E aí, por causa dessa entrega, ele assumiu o salário do pecado é a morte, ele assumiu a minha morte, mas pôde ressuscitar. Então isso é maravilhoso, ressuscitou e nos deu vida. Isso nos traz essa vertente para aqueles que estão longe, que não conhecem a Jesus, entender que precisamos reconhecer Jesus. Não como um bom mestre, não como, né, um cara legal, né, conforme tem uma frase, caras legais, eles não são crucificados, né? Somente ameaças. Então Jesus, ele foi uma ameaça para a sociedade por toda essa proposta de transformadora, né? E ele chegou, e se a gente reconhece isso, ele aí sim nós nos tornamos filhos de Deus e podemos assumir toda essa identidade e desfrutar dessa bondade. E nós
e já somos, né, filhos de Deus, precisamos ter esse despertar. Que somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram. Então, eu não tenho compromisso com o meu passado, no sentido desse compromisso de, eu era pecador, eu fazia isso errado, então agora eu tenho que arcar com as consequências até o final. Não. Já foi, né, resolvido isso na cruz em Jesus. E preciso Glória caminhar com esse entendimento. Glória a Deus. Falando, né, sobre isso, quando foi que eu tive esse entendimento? Também foi um processo. A minha mãe, ela, né, quando ela se converteu aos 18 anos e tudo mais, se casou com meu pai, que não era cristão, né? Na verdade, ele entende que ele é cristão, mas não da mesma perspectiva que nós. Meu pai, ele é espírita. Então, ali, apesar desse julgo desigual, minha mãe levava a gente, né, para a igreja, levava a gente, tentava ensinar, só que era uma coisa dividida. Meu pai nunca impediu ela de ir na igreja, nada dessas histórias horrorosas, graças a Deus. Mas uma pessoa sozinha com 4 filhos não vai para a igreja com facilidade. Então, para ela ir, era uma dificuldade. E para ela manter a própria fé dela, não conseguindo congregar, tendo que cuidar de casa, família, e não tendo alguém para somar. Não, volto a dizer, né, quero aqui honrar o meu pai, não dizendo que ele não somasse como pessoa, mas no quesito espiritual a perspectiva dele era outra. Então ele não teria como auxiliar e a ajudar ela nos questionamentos delas espirituais, porque ele ia levar por uma vertente daquilo que ele crê. E ela estava caminhando para uma outra direção. Então eu nasci, né, minha infância foi nesse lar dividido. Eu ia na igreja, né, de vez em quando, não era algo constante, quando minha mãe, quando dava e tudo mais. E tinha muito essa questão das pessoas falarem que eu era crente. E eu, gente, que saco, coisa chata. Você é da igreja, não pode isso, não pode aquilo outro. Mas a palavra não estava dentro de mim. Então era um peso, não era algo legal. Não era algo que, sou da igreja. E eu como criança, e o que isso significa? Não pode dançar essa música porque você é da igreja. Mas na minha casa tá tocando, então como é que eu não posso? Então tinha essa questão. Até que, de fato, né, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação da palavra de Deus. Apesar da minha mãe não ser constante naquele período da minha infância na igreja, ela estava me levando. E quando a gente ouve a palavra de Deus, ela tem um poder transformador. O louvor tem um poder também de tocar. Então, me recordo da minha experiência com Deus, assim, de sentir, né, a Deus no momento de louvor, de uma música que... antiga, nem consigo encontrar ela na internet. Mas eu me lembro, eu era criança, deveria ter por volta de uns 8 anos, que dizia: a melhor coisa do mundo é amar, é amar, é amar. A melhor coisa do mundo é louvar a Deus e sentir a presença do Espírito Santo. Então essa presença do Espírito Santo naquele lugar me tocou e eu comecei a chorar. E foi uma experiência sensorial, inicialmente. Foi isso, de sentir algo, de entender. E eu amava estar ali no louvor, de estar... Mas, ao mesmo tempo, tinha esse conflito. Tô na igreja, eu gosto. Tô fora da igreja, eu também gosto de estar com os meus amigos. Dia de domingo é dia de brincar o dia inteiro. Criança, na minha cabeça, era isso. Vem, se arruma pra igreja, para de brincar. Então, tinha esse conflito. Até que também teve o outro passo, de estar na salinha das crianças e perguntarem: você já reconheceu Jesus? Não, eu tô ouvindo aqui, né? Tipo, eu tô por aqui, mas não reconheci Jesus, não. E aí, você quer reconhecer? Me explicaram, eu entendi, obviamente, né, com a mentalidade ali de criança, de ter um compromisso com Deus, e ali eu aceitei a Jesus. Só que ainda não parou por aí. Numa pregação também, e a importância de, como servos de Deus, né, a gente está pregando a palavra de Deus, porque a criança não está entendendo. Naquele período eu não estava na salinha das crianças, eu estava no culto. E no meio de um culto, eu não lembro qual foi o texto lido, bíblico, qual foi a base, mas eu só me lembrava que tinha alguém que pregou e falando: olha, Deus é o seu pai, ele te ouve, você pode pedir perdão pelos seus pecados, ele se importa com você, entra no seu quarto, fala com Deus e ele te ouve. E aquilo ali me tocou. E principalmente, você pode contar tudo para Deus. Eu cheguei em casa, isso me emociona, eu cheguei em casa e realmente contei tudo para Deus. Criança tem culpa de quê? Tem. Mas ali eu senti uma necessidade de falar com Deus. A pregação encontrou o meu coração. E ali eu fui tocada pelo Senhor, de ter um entendimento de que Ele era o meu pai, de que Ele me amava e que eu podia contar tudo para Ele. E muito interessante que eu contei também né? Briguei com um coleguinha e tal. Aquelas coisas de criança. Os meus podres masters eu contei
contei ali coisas também mais profundas para Deus, como criança eu já tinha passado. E então, ali eu comecei essa caminhada. Ainda no conflito não no sentido, né, existencial, mas dessa questão de quero servir a Deus, mas aqui o mundo está me propondo outras coisas. As pessoas falarem que eu tenho que agir de uma forma e eu não. E aí entra essa questão da palavra de Deus. Enquanto eu fui só visitante de igreja, apesar de eu ter chorado, apesar de eu ter ouvido, apesar de tudo isso, era pesado estar na presença de Deus. Porque tinha esse conflito constantemente com as coisas do mundo. Quando eu comecei a entender e a ler, realmente a ler a palavra de Deus, saber quem eu era em Deus, isso sim é que trouxe a leveza. Isso sim é que consolidou a minha identidade. E foi um processo, né? Inicialmente eu me converti na Igreja Assembleia de Deus. Tinha a salinha das crianças e tudo mais. Mas na Nova Vida, de fato, quando eu entrei na Nova Vida, foi ali que eu me batizei, fiz o discipulado. E ali eu comecei, de fato, a caminhar. E tinha os cultos de doutrina, tinha os cultos que eram falando das outras religiões, e eu ia, e eu comecei ali a ter fome. E, sendo muito sincero, às vezes a gente acha que o conflito, os questionamentos do mundo são ruins. Não, as pessoas me perguntavam, né? Você é crente por quê? Isso me incomodava. Realmente, por quê que eu tô aqui? Uhum. E eu buscava essas respostas. Eu comecei a buscar na palavra de Deus. E Deus começou a me dar fome. Começou a me despertar. E, de fato, foi a palavra de Deus. Foi estar na igreja, foi começar a ouvir. E ali, honrando. E, de fato, a Nova Vida tem todo o contexto na minha vida espiritual. Uhum. Eu tô na Igreja Nova Vida do Riachuelo desde os meus 14 anos. Apesar da minha cara de 22, eu tenho 32. Então, tô ali, né? Há 18 anos tem a igreja, 18 anos eu estou ali. E foi esse processo de 18 anos. As pessoas, como é que você sabe da palavra? Como é que você sabe disso? São 18 anos. 18 anos. Ali, ouvindo as pregações, depois recebendo as oportunidades para estudar, né? Dando aula na salinha das crianças, né? Fica ali naquela época que a nossa barriga esquentava na transparência, e cada uma dessas oportunidades foi gerando em mim responsabilidade, né, presença de estar nos cultos para ouvir a palavra de Deus, e aí sim, com tudo isso, buscando a palavra de Deus, buscando essa sede, ouvindo que você precisa entrar no seu quarto, eu acreditei nisso, fui entrar no meu quarto, e isso que me transformou. Isso consolidou a minha identidade de saber, não importa, né, 18 anos na igreja, já vi muita gente entrar, muita gente sair, como líder de jovens, às vezes nossos amigos saem. Uhum. Mas porque eu fiquei, porque eu sei que eu ficaria até o final, né? Até encontrar com o meu Senhor, por causa da palavra. De saber quem eu sou em Deus. Glória a Deus. Então, aí, para você que está ouvindo já, esse testemunho, né? Impactante, tem o que fazer, como fazer. Claro que cada um vai ter o seu processo, né? De descoberta, aceitação e convicção da sua identidade. Deus é um Deus pessoal. É um Deus que fala com cada filho, os filhos não são iguais e por isso ele é pessoal. Verdade. Mas já tem aqui uma base, assim, riquíssima para você que tá em casa e tá, de repente, crise de identidade, tá se sentindo aquém, à margem, deprimido, com tudo que... Eu gostei muito dessa frase, a gente não tem mais compromisso com o nosso passado. A gente não tem mais esse compromisso. Não importa o que você foi, da onde você veio, o que importa é o que você é. O que a palavra diz, e o Tennyson, toda a pregação que ele vai fazer, ele nos diz isso, né? Que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós temos o que a Bíblia diz que nós temos, né? E nós podemos aquilo que a Bíblia, que é o teu pai falando com você. A Bíblia é o nosso pai falando com a gente. Então, a gente quer te agradecer pelo tempo, pelas experiências, né? Que Deus continue te abençoando, que você continue falando com esse amor, com essa firmeza, com essa convicção que é daquilo que você vive. Glória a Deus. Né? Não é só, vou falar aqui sobre uma coisa que eu estudei. Não, é muito mais do que isso, né? Uma coisa que você vive, sente, que você tenha convicção, então que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua família, né? Nós sabemos que os planos e os pensamentos deles são maiores, então que você continue no centro da vontade de Deus e possa continuar abençoando muitas vidas. Eu quero agradecer, né? A Thay já falou. Denison tá até emocionado, assim, Eu tá tô até... diminuindo, tá... É porque é muito emocionante ver como Deus ele age na vida de cada um, né? E isso é muito importante. Eu acho que
para a gente fechar, um ponto fundamental é a gente entender que nossa maior identidade, estamos falando, lógico, hoje foi tratado com a nossa identidade aqui, né, no dia a dia, terrena, mas entendermos que nós somos cidadãos dos céus, entendermos que nós temos uma pátria, né, e essa pátria não é aqui, é algo que é passageiro, o mundo vai passar, as dores vão passar, as dificuldades vão passar, mas a palavra do Senhor ela permanece para sempre. Jesus ele foi, né, deixou o Consolador, mas ele está preparando um lugar, né, algo para aqueles que de fato entendem que são peregrinos, que são forasteiros nessa terra. E vamos para onde, né? Teve até um culto jovem aqui. Vai para onde? Vai pra onde? Precisamos entender justamente sobre tudo isso e ter essa nossa identidade firmada, pautada na palavra de Deus. Agradecer a Deus por ter nos dado essa oportunidade de termos essa mesa de comunhão. E estamos chegando ao fim, Poxa vida. Bem, eu queria deixar agora, né, a Suzana falar. Nós já agradecemos a você. Muito obrigado, tá? Pelo tempo. Amém. Eu quero deixar aqui, né, como para as pessoas que vão nos ouvir, né, de tudo isso que foi falado, acho que às vezes a gente fica, né, por onde começar? Pelo começo. Pode parecer muito óbvio, mas isso, se permita entrar nesse processo de chegar e conhecer a Deus, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sim. Então, que a gente se permita entrar nesse processo. Às vezes a gente vê alguém e supervaloriza, mas teve um processo ali por trás. Começou com um pequeno passo de obediência para entrar nesse processo. E assim como um filho, né, recém-nascido, ele chora por tudo para ter as coisas, porque ele ainda não conhece os seus pais, né? Aos poucos é que ele vai conhecendo, conforme ele vai crescendo e vai tendo segurança. E às vezes um filho mais velho ele já sabe quem é o pai. Então, em processos diferentes. Mas nesse processo de amadurecimento, ele vai conhecendo e vai tendo intimidade. Então, se permita entrar nesse processo, se permita estar nesse ambiente maravilhoso da presença de Deus, né? Às vezes nas coisas do mundo, o pessoal diz, você vai? Só vai. Mas mais ainda, para as coisas de Deus, só vai. Só bora, Só vai. Por favor. Porque você vai realmente experimentar algo maravilhoso. E um louvor, assim, que eu fui ouvindo enquanto eu fui preparando aqui, é um louvor da Laura Sougueles, né, que fala Filho Amado. E tem a ponte dele que vem falando sobre isso. Eu vou cantar, tá bom? Mas só um pedacinho. Depois você ouça, de fato, o louvor todo, a ministração, que é maravilhosa. E vem falando exatamente assim. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí, sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. Amém. Que você possa ir para todos os lugares com essa identidade. Glória a Deus. Isso, se você vai ou volta, não importa, né? Esse louvor fala de nuvens cinzas se fecham sobre mim, mas ao olhar para o céu, né? Eu ouvi, tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, que a gente caminhe com essa identidade debaixo dessa bênção. Já temos essa bênção. Deus nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já está disponível que a gente só vai. Só bora. Que lindo. Amém. É isso, você pode só vir também. Bora. Vem pra cá, né? Não é? Se você quer nos conhecer, se você quer fazer uma visita à nossa igreja, né? Queremos deixar o agradecimento também à nossa igreja Nova Vida da Afonso Pena, aqui na São Francisco Xavier, 173. Você tem essa oportunidade de estar conversando, né, com essa galera, de estar tomando um café aqui. Você vai ser muito bem recebido. Se você quiser ir lá falar com a Suzana, você vai lá na igreja da Nova Vida do Riachuelo. 466. 466. Então você vai lá, vai ter não só ela, mas outras pessoas lá também que vão te receber muito bem. Com certeza tem aquele cafezinho esperto. Sim. Todo lugar tem. Maravilhoso. Tô indo pra freguesia. Temos também lá a Nova Vida da Freguesia, Estrada do Bananal 668. Tem uma galera lá que é fiel, sempre assiste, sempre tá divulgando lá o nosso podcast. Mandar um abraço para todos os nossos irmãos também que estão lá. E também, tô indo pra uma região de praia. Vai pra Maricá, passa por Inoã. Temos lá também nossa igreja, Nova Vida de Inoã. É uma galera também que sempre tá presente, tá sempre mandando mensagem pra gente, dizendo que gostou muito. Então, se você tá indo, né, em direção ali a Maricá,
passa lá, é ali logo na estrada, né, principal. Então você vai ter a oportunidade também de conhecer um povo de Deus super animado, várias crianças, é uma bênção. Você não pode perder. Queremos louvar a Deus por mais esse podcast e agradecer por tudo, né, que ele tem feito e ministrado. Com isso, você precisa seguir as nossas redes sociais. Verdade. A Não gente nunca pode pediu deixar. nada, Nunca né? te pedimos nada hoje. Então vai lá nas nossas redes sociais, vai no nosso Instagram, @taescritopodcast, você vai ver cortes, você vai ver foto dos convidados, dos próximos convidados, né? E no nosso YouTube, que você tá cansado de saber, né? @taescritopodcast. Vai lá, dá um joinha, coloca os comentários, fala o que você achou sobre o tema, sobre identidade, ou sobre o que você quer ouvir, falar, um próximo tema, um próximo convidado, se o nosso cachê couber, a gente vai trazer, né? Que Deus continue nos abençoando. E com isso estamos finalizando mais um podcast. Tá escrito!